Então vamos nós. Pensa numa família. Pensa numa família. Olha aí, mostra ali, ó. Celso, o marido, Estela, a esposa, e André, o filho. Quase 40 anos de um casamento. Vou falar, hein? 40 anos de um casamento que, de repente, vai desmoronar. O casamento, de repente, vai desmoronar. Celso, o marido, se aposenta. E ele vira para Estela e diz: tantos anos que a gente vive aqui na cidade, por que a gente não vai morar na nossa casa no campo? E ela diz: eu não quero uma casa no campo, eu quero morar na cidade. O filho, então, nem se fala. O filho quer continuar na cidade. André tem um segredo que vai ser revelado e que vai se transformar em mais um problema na vida da família. E um problema porque Celso, ao saber do segredo, não vai aceitar. Naquele dia, quando Celso diz para Estela e para André: vamos morar na casa de campo, ele ganha a discussão pela metade. Por quê? Porque Estela vai com ele, o menino André, que é um homem, na verdade, André vai também, mas a confusão começa e a relação começa a ficar insustentável. As brigas se sucedem. E, de repente, André teria olhado para o pai e dito: eu faço o que eu bem querer da minha vida. Até porque a minha opção sexual é outra. Eu sou gay. Para Celso, aquilo foi um choque absoluto. Ele deixou de olhar o filho como filho, num preconceito gigante e desnecessário. Mas ele não aceitava que o filho tivesse uma outra opção sexual, como se isso fosse mudar o amor entre pai e filho e como se isso fosse determinante na vida de um ou de outro. As brigas agora se tornam ainda mais furiosas. E André volta para a cidade. André fica mais tempo na cidade e Celso e Estela vão continuando lá no campo, mas brigando. Até que chega num dia que a briga explode. A questão é que Estela e o filho já tinham tomado uma decisão. E a decisão era acabar com a vida de Celso, o marido e o pai. Aquela coisa insustentável acaba se transformando numa tragédia. Uma tragédia que antes era um poço de ressentimento. André, o filho, e Estela se unem e tomam a decisão. Chegou a hora de terminar com ele. Ele é o pai e o marido. Eles vão, acabam com Celso, jogam o corpo numa estrada e só agora eles são indiciados como os assassinos. Mas a justiça diz que eles não representam nenhum risco à sociedade. O risco que eles representavam era o passado, que foi matar o marido e o pai. Eu não sei aonde a lei tem a cabeça, mas se eu sou o juiz, eu não aceito esse argumento. Celso está morto. E segundo a família de Celso, Estela e o filho André vivem pelo mundo, passeando e gozando
o dinheiro conquistado durante todo esse tempo pela família. Foi no Cidade. A irmã de Celso está revoltada com o trabalho da polícia. O inquérito já foi encerrado, mas os indiciados por homicídio qualificado e pela ocultação de cadáver do engenheiro estão soltos. Que eles estão vivendo, já passou vai fazer 2 anos, já fez 2 anos e meio que ele morreu. E ele perdeu a vida, e eles não, eles estão vivendo e muito bem. O surpreendente é que Celso não foi morto por inimigos. Os assassinos estavam dentro de casa, a mulher e o filho da vítima. Segundo a polícia, Estela e André são os culpados, mas o pedido de prisão preventiva não foi feito porque mãe e filho não representariam riscos para a sociedade. Em que pese nós tenhamos, né, provas robustas do que aconteceu, nós temos indícios fortes de que realmente apontam a autoria desse crime, né, para uma dupla de pessoas que praticaram esse crime. O que nós não temos é uma vinculação a essas pessoas dos requisitos dessa prisão preventiva, né? Nós não podemos afirmar que eles estão destruindo provas, ou estão coagindo testemunhas, ou que são criminosos em potencial. A indignação da irmã de Celso só aumenta porque, além da morosidade da justiça, os assassinos do engenheiro vivem como se nada tivesse acontecido. André e Estela mantêm páginas em redes sociais, colocam fotos de viagens e festas, levam uma vida normal. O comportamento de mãe e filho não surpreende mais Cleonice. Os acusados foram ao velório, ao enterro e à missa de Celso. São pessoas assim que frias, né? Muito frias. Porque mata e depois chora no enterro e vai na missa. Ela chegou aí na missa do 30º dia. Porque eu fui lá, daí nesse dia eu fiquei sabendo naquela tarde, eu tive que ir na missa de tardezinha para poder enfrentar ela e tive que ficar quieta, porque eu também não podia falar nada, né? Celso Ramos Cristobal tinha 59 anos, morava em um sítio em Morungava, no interior de Gravataí. Segundo a investigação, depois de uma briga com a mulher e o filho, Celso foi agredido e morto por asfixia. Depois de terem matado Celso, mãe e filho colocaram o corpo do empresário dentro de um carro. Eles rodaram mais de 3 quilômetros até chegar a essa estrada de chão batido, em uma zona rural de Gravataí. Testemunhas viram uma mulher e um rapaz descendo do carro. Foi o jovem que tirou o corpo do porta-malas e arrastou até este córrego. 1 ano depois, os motivos que levaram a mulher e o filho de Celso a cometerem o crime começam a ser revelados. De acordo com o inquérito policial, a relação de pai e filho não era das melhores. As brigas eram frequentes e pioraram ainda mais depois que Celso descobriu que o filho era gay. O melhor amigo de Celso conta que o engenheiro era um homem muito reservado e discreto. Raramente comentava com outras pessoas o que acontecia dentro de casa. Nunca tocava em assunto da família dele. Reservado. Reservado. Um cara muito discreto. Ele só falava, todo mundo é maravilhoso, a família é maravilhosa. É isso que ele falava. Era uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, uma pessoa que não tocava nada para falar de alguém. Nunca, nunca. Então, por isso ele era muito querido, entendeu? E a morte dele entre aspas, como se tirasse um pedacinho de cada morador lá dentro, entendeu? Além dos conflitos com o filho, Celso também queria se separar. Depois de mais de 40 anos casado com Estela, a relação já não era a mesma e só piorou depois que a mulher foi para a Europa sem avisá-lo. Ele só ficou sabendo quando as malas estavam prontas, né? Isso aí, para nós, foi que a gente começou a tomar conhecimento que alguma coisa estava errada. Ele foi num barzinho, né? Comprou carvão para fazer um churrasquinho, família. E ali ele revelou para a própria atendente do barzinho, né, que é amigo nosso, amigo ali dentro, que ia morar na praia. E todo mundo sabia que já estava bem um distanciamento, né, que ia morar na praia. Antes, a família morava em Porto Alegre. Quando se aposentou, Celso quis a tranquilidade da vida rural. O filho nunca concordou com a mudança, queria continuar na capital. Com a morte de Celso,
André voltou a morar no apartamento da família. Tentamos falar com o jovem. O André, ele nunca tem casa? A mãe dele não tá aí? Não é sozinho? Então, só tardinho, né? O imóvel no bairro Santo Antônio também era motivo de discussão entre a família. Celso queria vendê-lo para comprar uma casa no litoral. André e Estela eram contra. Para Cleonice, nada justifica a forma brutal como o irmão foi morto. Da maneira como ele foi tirado da vida dele e jogado, né? Jogar o pai numa estrada, né? E não assumiu o que fez, eu acho uma covardia isso. E mais do que isso, né? Além da covardia, além da gravidade, né, do crime, porque ele ainda tem um agravante, né? Matou ascendente, matou o pai. Resumo, além de todas essas questões, há uma outra. Quem tem que dizer, né, em caráter final, se eles devem ficar presos ou não, creio eu, que seja a justiça, né? Não é isso, Faraó? Exatamente, Marcelo. Cabe, aliás, exclusivamente à justiça decidir se alguém deve ser preso ou não. E, no caso, se a dupla mãe e filho representa algum perigo à sociedade. Função exclusiva do judiciário. Então, quer dizer, o delegado, no caso, que não pediu, está errado. Está errado, tanto que o promotor, que é o titular da ação penal, pode imediatamente pedir a prisão dos dois. Aqui é uma outra questão. Ela se chama Raíssa e ele se chama Lucas. Eles são namorados. Lucas está apaixonado por Raíssa e Raíssa está apaixonado por Lucas. Mas, desde fevereiro, Raíssa sumiu. A família procura por todos os lugares. Ninguém apontou o dedo para Lucas. Muito pelo contrário, no início não havia absolutamente o porquê de apontar o dedo para ele. Começam os depoimentos e, segundo a polícia, Lucas mente. Começa uma investigação mais forte e, segundo a polícia, Lucas estaria impedindo a investigação, criando interferências e, com isso, atrapalhando as pistas que a polícia, porventura, poderia seguir. Aí, descobre-se o seguinte: Raíssa, que está desaparecida, como eu disse, desde fevereiro, estava grávida. Segundo a polícia, Lucas não queria o filho e, mais que isso, queria que a moça fizesse um aborto. É o que diz a polícia. E ela disse que de maneira nenhuma faria aborto algum. Agora, a polícia que teve um pouco de paciência com ele, conseguiu reunir provas, levou à justiça, como bem disse o Percival, o nosso faraó no caso anterior, levou à justiça e pediu a prisão de Lucas como principal suspeito pelo desaparecimento da moça. Até agora, ninguém encontrou a moça, nem o corpo da moça. Ele está preso. E até esse instante que eu estou falando, ele não dá nenhuma pista sobre o que supostamente ele próprio teria feito. Põe no Cidade. Na delegacia, a família estava aflita, na esperança de conseguir informações. Já são 4 meses de angústia. Hoje prenderam ele, né? E eu agora espero que faça justiça, né? Que sofrimento não é tão de 4 meses sofrendo. Agora hoje eu tenho uma esperança que vai acabar esse pesadelo nosso, porque nós não aguenta mais. Uma jovem bonita que não tinha o costume de sair de casa sem avisar.
mas o paradeiro dela ainda é um mistério. A gente fica com aquela angústia, aquela tristeza, aquela agonia, a gente não sabe o que fazer. Raíssa Evelyn Cardoso da Costa, de 20 anos, sumiu na noite do dia 4 de fevereiro. O pai não consegue segurar a emoção quando pensa no que pode ter acontecido com a filha. Queria terminar o resto do estudo dela. É o que ela estava comentando no ano passado. Aí veio um rapaz, não posso nem chamar de animal, porque o animal também ainda cuida do filho. Faz um papelão desse com a menina. Pega a menina e dá fim nela. Muito difícil. Raíssa teria sido vista pela última vez neste posto de gasolina que fica próximo à casa dela em Campos do Jordão. Segundo a polícia, ela veio aqui para se encontrar com o namorado. O jovem teria apanhado a vítima de moto. Para o delegado, ele disse que deu voltas com ela pela cidade e depois deixou Raíssa porque ela iria se encontrar com uma amiga. Mas, segundo as investigações, o percurso que ele havia informado que fez com a jovem é falso. No depoimento dele, nós encontramos divergência quanto a horários e locais com o qual ele teria passado com a Raíssa. Então, em análise das imagens, a gente pôde confirmar realmente que ele não estava falando a verdade para a polícia. Câmeras de segurança do posto também foram recolhidas pela polícia para análise. As imagens mostram apenas uma moça caminhando sozinha pelo local e não dá para afirmar se era Raíssa. Lucas Conceição, de 21 anos, é apontado como principal suspeito. Ele teve a prisão temporária de 30 dias decretada porque teria mentido nos autos e estaria atrapalhando as investigações. Ele foi conduzido à Delegacia de Investigações Gerais de Taubaté, responsável por casos de pessoas desaparecidas. Ainda não podemos falar que realmente foi ele que ele matou, que ela esteja morta, mas o que nós temos em concreto no inquérito é que ele mentiu e que ele está atrapalhando na investigação. Segundo a polícia, também há fortes indícios contra o suspeito. O celular dele foi apreendido e as mensagens trocadas entre o casal teriam sido apagadas. Já o aparelho telefônico da jovem foi encontrado destruído em via pública dias depois do desaparecimento dela. Conseguimos localizar o telefone celular dela que teriam sido encontrado com algumas mulheres, que em interrogatórios as mulheres nos afirmaram que encontraram o celular próximo ao cemitério municipal. Ele estava aberto, sem chip e totalmente resetado, não tinha mensagem, não tinha nada. Então, provavelmente quem fez isso era para dificultar o trabalho da polícia. O casal estava junto há 1 ano, mas a família dela ainda não conhecia o namorado. A polícia teve acesso a mensagens telefônicas de Raíssa com uma amiga. Nelas, a jovem pede ajuda. Demonstra que o namorado fazia ameaças para ela tirar a criança. Nós temos provas nos autos de que o encontro com o Lucas seria para terminar o relacionamento e para avisar ele que ela, sim, iria ter o filho dele, que ela não iria abortar. São motivos que talvez levassem Lucas a cometer ou fazer alguma besteira. Para a polícia, a gravidez foi o principal motivo de desavença entre o casal. Se ele pegou ela e matou ela, não justifica, só por causa de uma gravidez, ele fazer isso. Ele estragou a minha vida, mas pode ter certeza que ele estragou a vida dele também. Né? Por causa de uma gravidez, pelo amor de Deus. Eu espero justiça se ele fez isso. Vocês cuidariam da criança tranquilamente? Cuido vai fazer 9 anos agora. Por que eu não ia cuidar de outro? O principal suspeito foi preso. Mas onde está Raíssa? A polícia acredita que novas pistas devem surgir para ajudar a esclarecer esse mistério. O inquérito está em fase final, não posso adiantar muita coisa para não atrapalhar as investigações. Existem algumas diligências ainda a serem feitas. Como eu falei, o Lucas ainda não é considerado culpado, a Raíssa não é considerada morta, só que nós temos já fortes indícios de algumas coisas que já estão se materializando no inquérito policial. A gente vem acompanhando ao longo desse período toda a investigação, então a gente acredita muito que essa moça venha a ser encontrada. Já com os olhos cansados de tanto chorar, o pai quer uma resposta. Agora eu espero que se ele fez algum mal também para ela, ele fala depois também, né? Se ela tá viva, se tá morta, para poder acabar esse sofrimento nosso também, que não aguenta mais. Esse
Esse é o sofrimento. Imagina você, eu já cobri casos assim, onde a pessoa desaparece, a polícia tem um suspeito e, de repente, o sujeito não abre a boca. Não diz absolutamente nada, nem sob pressão. E a polícia fica completamente atada porque não tem um caso de assassinato. Está investigando um caso de desaparecimento e um suposto assassinato. E para achar a pista é complicado, porque ou alguém vê o corpo, alguém sente um cheiro, mas se isso não acontece, o cara não abre a boca, é rolo, porque não tem como indiciar o sujeito no crime. Mas ele já está preso. Esse aqui, você, imagino que conhece, é o lateral esquerdo colombiano Armeiro, que já jogou aqui no Palmeiras, jogou aqui no Flamengo também. Bota ele aí jogando, porque ele está na cadeia agora nos Estados Unidos. Isso é um gol dele aí, ó. Ele agora está vestindo essa camisa aí, que é a camisa da Udinese, da Itália. Ele está jogando no momento no futebol italiano. Errei. No momento, ele está jogando no time da cadeia nos Estados Unidos. Por quê? Corta para mim. O jogador Armeiro foi passar férias nos Estados Unidos. Ele que joga agora na Udinese da Itália, time onde já jogaram o Zico, também jogou o Edinho, que jogou na seleção brasileira, e ele está lá. E o que aconteceu? Ele foi para os Estados Unidos passar férias em Miami. Levou esposa e os 2 filhos. Tem inclusive a foto aqui. Mostra aqui a foto da família. Tem a foto da família, ele, com a esposa, olha aí, ó. Ele, a esposa e os 2 filhos. Estão nos Estados Unidos passando férias, aí eles saíram do hotel e foram tomar uma, Foram passar a régua, beberam, não sei o quê. Quando ele volta, o jogador Armeiro, volta, inclusive jogou já na seleção colombiana. Quando ele volta para o hotel, ele quer fazer sapé-quiaiá. E a esposa não está com vontade de fazer sapé-quiaiá. E o homem acha que é assim, que quando quer, a mulher tem que fazer. Isso, para mim, tem um significado. Estupro. Para mim é isso. E para as autoridades americanas parece que também. Mas ele aí, o que acontece? Ele queria fazer sapé-quiaiá, a mulher não queria, ele quis fazer à força, o que comprova que isso é estupro. Ele aí começou a bater na mulher, mas não satisfeito. Ele pegou uma maquininha de cortar cabelo e começou a cortar cabelo. Ele agora não tem cabelo para cortar. Quer ver da foto dele aqui? Não tem, Mas se tivesse na cadeia americana, ele ia ter que cortar. Mas ele já está atrás das grades, porque lá não tem esse negócio de aliviar, não. Pulou, fez algo errado, vai para a cadeia. Aqui alguém arruma uma brecha na lei. Põe no Cidade. As férias em família do jogador colombiano Pablo Armeiro acabaram antes da hora e da pior forma possível. Segundo um canal de televisão local, uma confusão no quarto de Armeiro e da esposa terminou em caso de polícia. O lateral esquerdo, que atua no Udinese, foi detido acusado de violência doméstica. Segundo a esposa do jogador relatou à polícia americana, os 2 haviam saído para beber. E quando voltaram ao quarto do hotel, se desentenderam, porque ela recusou as investidas dele. Foi aí que o atleta, usando uma máquina, cortou o cabelo da mulher. Armeiro negou a violência. Disse que foi a própria esposa que pediu que ele cortasse o cabelo dela. Mas a polícia não acreditou nessa versão. Armeiro, que é acostumado a jogadas nas 4 linhas, terá que explicar essa falta grave, fora de campo, ao juiz do tribunal. O jogador colombiano ganhou fama no Brasil enquanto jogava no Palmeiras. Enquanto vestia a camisa alviverde, Armeiro foi um dos responsáveis por acirrar a competição entre Palmeiras e Santos.
As 3 temporadas no futebol paulista levaram o colombiano à Itália. Lá, ele atuou por 2 clubes. Depois, foi para a Inglaterra. E após 5 anos distante dos gramados brasileiros, voltou para cá, atuando pelo Flamengo, time de maior torcida no país. A passagem dele pelo Rio de Janeiro foi rápida. Logo, Armeiro retornou para a Itália. Mas enquanto ele não for liberado pelas autoridades americanas, o jogador não tem data para retornar à Europa. E, portanto, as autoridades americanas, nesse momento, estão decidindo qual vai ser a punição do jogador, se ele pode pagar fiança, se ele tem que ficar nos Estados Unidos ou se ele vai ser imediatamente mandado de volta para de onde ele veio, a origem, que é a Itália, onde ele está jogando. É uma decisão que vai ser tomada aqui daqui a pouco. Nesse momento, a decisão o juiz está decidindo o que vai fazer. E já eu dou a informação. Pimba, 26 anos. José Arimateia mora aqui no interior de São Paulo e ninguém imagina que homem é ele. José vive uma vida de respeitabilidade, uma vida, não sei se você já viu ou conhece Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, aqui no interior de São Paulo, é uma cidade magnífica, linda, grande, e uma potência econômica muito grande. E ele vive lá e vive como um homem de grande respeito. 26 anos se passaram, desde que ele fez aquilo. E o aquilo foi matar a esposa. Isso é a justiça brasileira. Ele é condenado a uma pena extremamente pequena para quem mata, Ele foi condenado a 14 anos de cadeia. 14. Só que a justiça, seguiu ao pé da letra e decidiu conceder um mecanismo jurídico para que ele respondesse em liberdade o recurso. Chama-se habeas corpus. Muito bem. Ele consegue e desaparece. E ele está certo, que nada vai acontecer. Se ele não tivesse sido condenado, como o crime dele tem tanto tempo, já teria prescrito. Isto é, ele não poderia mais ser preso. A questão é que tem uns policiais que não largam do pé. E um policial descobre que o pai dele tem um terreno aqui no interior. 26 anos tem o crime, hein? O papapá corre atrás dele e encontra. Encontra ele que imaginava que o respeitável, José Arimateia ia viver na moleza para sempre. Põe a imagem aí para mim, por favor. Repara ele aí, preso fazendo cabaninha, agora está sem cabaninha, ficou frente a frente com a câmera, a polícia o apresenta, A polícia o apresenta e a gente está lá, E aí, o que acontece? Imagina cometer um crime há 26 anos, ter certeza que não vai ser nunca mais preso, e aí foi condenado, conseguiu o habeas corpus agora, eu fugi em Ribeirão Preto, ninguém vai me achar. Não vai? Põe no Cidade. Ao chegar na delegacia, o homem tentou esconder o rosto. José Augusto de Arimateia tem 60 anos e é acusado de matar a ex-esposa há 26 anos. Ele estava escondido em Ribeirão Preto, onde foi preso. Tínhamos informação que ele estaria morando nessa residência, cumprimos o mandado no local. Quando vocês chegaram, ele estava dormindo? Estava saindo do imóvel. José Augusto matou a tiros a ex-esposa durante uma discussão. O casal estava em processo de separação. O crime foi em abril de 1990. O acusado foi condenado a 14 anos de prisão, mas cumpriu apenas 2 anos e 2 meses. Na casa de José Augusto, a polícia encontrou esta pistola 380 semiautomática e muita munição. Ele alegou que seria para defesa da propriedade de sua família. E ele comprou a arma aqui mesmo?
isso aproximadamente 15 dias. José Augusto estava em liberdade porque o advogado conseguiu um habeas corpus antes da condenação. Ele foi levado para a cadeia. Agora, além do homicídio, vai responder também por posse ilegal de arma de fogo.